3. Guild Wars. Capítulo 387. A Juventude de Sobrenatural 2. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Riveting Nietzsche observou silenciosamente os grupos. Os dela pareciam os mais maduros de todos, já que eles praticamente passaram pelo inferno e voltaram. Os grupos sob o comando dos 5 generais também pareciam veteranos endurecidos, já que esses 5 certamente não seriam tolerantes. Na verdade, ela estava um pouco orgulhosa de eles terem crescido tanto, dos 5 tolos que não sabiam nada sobre o jogo, para agora serem dignos de representar o ápice de sua guilda, que poderia treinar suas próprias tropas. Quanto àqueles liderados pela tia amorosa, eles pareciam estar desconfortáveis. Os homens respiravam com dificuldade e tentavam cobrir as terceiras pernas enquanto as meninas fechavam as coxas enquanto coravam profundamente. Aqueles com Armspring olharam para o adolescente com respeito e admiração, em um nível não muito distante da adoração. Ela irradiava calor e benevolência, fazendo com que qualquer pessoa que passasse algum tempo com ela passasse a considerá-la sagrada. Aqueles com Pantiquim também permaneceram estoicamente, como guerreiros treinados que haviam passado pelos cursos de disciplina. Além da calcinha que cada um usava na cabeça como uma máscara, eles eram. Além da calcinha que eles usavam. Além da calcinha. Além de. Quanto àqueles que estavam com Eikunt, eram todos tão estoicos quanto aqueles que estavam com Pantiquing. A única coisa interessante a notar aqui foi que todos eles mudaram esteticamente a parte inferior de suas armaduras para kilts e atualmente tocavam gaita de folhas. Riveting Nietzsche percebeu isso e apenas assentiu. Ela primeiro se voltou para os 10.000 trainees e lhes disse: agora que todos vocês adquiriram algumas habilidades rudimentares, vocês treinarão entre si em um torneio curto para nos mostrar o quanto aprenderam. Você será levado ao salão de treinamento da guilda para este propósito. Quando restarem apenas 16 de vocês, você terá uma luta final na arena da guilda para todos os nossos membros assistirem você. Assim que as classificações forem confirmadas, suas recompensas e o tratamento na guilda será distribuído de acordo. No seu próprio interesse, aconselho você a dar o seu melhor e mostrar o que aprendeu. Riveting Nietzsche olhou para Thunder. Quanto a você, sua recompensa será uma arma especialmente customizada por Draco. Certifique-se de dar a Sublime Notion sua preferência por armas assim que o torneio terminar. Thunder não tinha muita certeza do valor disso, mas se Riveting Nietzsche achasse que valia a pena o primeiro lugar, então seu valor poderia ser pequeno. Sem mencionar que a perspicácia e percepção aguçadas de Thunder lhe permitiram perceber os olhares chocados dos 5 generais e dos outros treinadores. Ele se curvou reverentemente diante da mulher assustadora. Obrigado pela sua graça. Riveting Nietzsche simplesmente assentiu. Vou me despedir então. Antes de ir. De repente, os complacentes Pantiquing e Eikunt sentiram a aura da morte se aproximando deles. Instantaneamente eles tentaram fugir enquanto gritavam por misericórdia, mas tal palavra não tinha sentido diante da noite Riveting. Ajuda. Não é minha culpa. Vice-Guildmaster Sublime disse: eu só tentei educar estes garotos bem. Seus apelos foram cortados brutalmente quando 2 das facas de Riveting Nietzsche chegaram à parte de trás de seus crânios, revestidas com energia luminosa também, garantindo que fosse uma morte instantânea com todos os seus bônus de ataque leve. Os outros membros principais simplesmente sorriram, enquanto os 10.000 trainees foram espertos o suficiente para manter a boca fechada e fingir que não tinham visto nada. Depois de limpar o lixo, Riveting Nietzsche convocou Lucia. Para o espanto de todos os espectadores, estagiários e também novatos em geral, Lucia apareceu acima da noite Riveting. A louca simplesmente pulou nas costas da Fênix de Luz em vez de pousar, para não perder um único momento. Basta voar para qualquer lugar, não pare. Riveting Nietzsche solicitou gentilmente. Lucia afirmou seu comando com um grito e decolou, apenas um raio de luz mostrando que a Fênix da velocidade da luz havia passado. Eva baixou o capuz e suspirou. Ela viu o mundo borrar ao redor deles como um panorama mal pintado, o borrão de movimento na velocidade de Lucia sendo algo além da capacidade de processamento de seu cérebro. No entanto,
Isso não importava para Eva, pois ela queria a distração de qualquer maneira. Depois de cuidar da maioria de suas tarefas, ela finalmente teve algum tempo para si mesma. Além de precisar resolver os 3 pináculos e seu lugar na Umbra, ela estava tecnicamente livre por um tempo. Como tal, ela finalmente começou a refletir sobre a questão urgente que pesava sobre ela desde que Draco partiu para a missão única. Era como reunir 1 bilhão de platina para ser elegível para sua própria classe divina. Ela naturalmente foi verificar o preço, esperando que o dela fosse mais barato que o dele. Até agora, a ilha tinha mostrado abertamente o seu favoritismo para com Draco, mas ironicamente, como se para alcançar algum tipo de equilíbrio, também tivesse taxado Draco sempre que possível. Infelizmente, o custo das classes divinas criadas especificamente para ela e Draco custava, cada uma, 100 vezes o que Rina pagou pelas dela. Foi também assim que ela soube que sua classe se chamaria Celestial Prime, já que essa era a designação. Ela tinha visto os detalhes sobre a aula de Draco e sua alma gêmea contou a ela sobre os efeitos de sua transformação na última vez que ele se desconectou. Naturalmente, Eva ficou entusiasmada por conseguir o seu, pois trazia muitos benefícios. Ao contrário de Draco, Eva recebeu treinamento de alto nível em sua linhagem desde tenra idade. Como tal, ela não precisava da ajuda da classe divina para compreender sua linhagem, suas técnicas e melhores utilizações tanto quanto Draco. No entanto, ela ainda precisava disso para desbloquear ainda mais sua herança de donzela celestial, bem como ajudá-la a obter mais compreensão de seu aspecto geral. Como se poderia facilmente entender a partir dos detalhes, suas classes divinas estavam basicamente tendo seu aspecto geral permanentemente ativado, mesmo que apenas com 1% da potência normal no Rank 1. Eva não tinha certeza de quanto aumentaria no Rank 2, mas só poderia melhorar. Isso permitiria que ela treinasse seu corpo para se acostumar com o desgaste, tensão que o aspecto geral exercia sobre ela e, com sorte, pescar os outros poderes ocultos em suas linhagens. O que? Você pensou que eles estavam limitados a 3 heranças? Ei, ingênuo! O alcance do poder adormecido em sua linhagem era insondável. Mesmo seus Zeus originais, Lúcifer e Amaterasu, não controlavam mais do que 10% de seu poder, na melhor das hipóteses, muito menos Draco e Eva. Como tal, a classe divina era uma obrigação para ela. Infelizmente o preço a pagar por ela era simplesmente muito alto. Se o centro de treinamento aceitasse cristais de éter ou itens trocados, Eva nunca teria tido esse problema, mesmo que usasse o padrão da era antiga. Em termos de capital fixo ou ativos, muitos poderes estavam acima e além da quantidade de dinheiro necessária. No entanto, essas coisas usavam apenas moeda, e reunir a soma de uma só vez era algo muito difícil de fazer. Caramba, a Umbra poderia até reivindicar ser a entidade mais rica no plano principal em termos da qualidade de seus ativos fixos. No entanto, seus fundos líquidos eram muito escassos. O pouco que foi acumulado ao longo do tempo foi drenado com os class ups dos membros principais. Não havia como evitar que a quantidade de dinheiro móvel entre as grandes potências e os vários países fosse tão pobre que suas vidas e pertences eram roubados a cada 1000 anos pelos demônios. Na verdade, eles tiveram até sorte porque o momento em que os jogadores entraram no jogo estava a apenas alguns anos da nova Grande Guerra, então o mundo estava no seu auge. Claro, o pico é o que foi usado de forma relevante para sua queda iminente. Eva tinha originalmente planejado fazer algumas negociações secretas com os outros poderes, ou até mesmo pegar um empréstimo de diferentes poderes até atingir 1 bilhão. Mas mesmo que ela perguntasse aos 50 primeiros se eles lhe dessem cada centavo que tinham, ainda assim não chegaria a esse valor. Mesmo a Guilda dos Mercadores só conseguiu trazer até 100 milhões de platina após um longo período de acumulação, apesar das várias compras e usos que o grupo fez com esse dinheiro. Eva suspirou de irritação. Ela havia passado por tantas ideias sobre como ganhar dinheiro, mas nenhuma delas, por mais obscura ou ultrajante que fosse, foi suficiente para chegar a essa quantia, mesmo cumulativamente, sem levar pelo menos meio ano para os preparativos. Mesmo esse era um cenário ideal, sem contratempos ou outros fatores externos intervindo. Draco simplesmente teve sorte. Não havia duas maneiras de fazer isso.
A existência do mercador do mundo fazia sentido para Eva, e o fato de ele só aparecer em locais antigos também era uma ótima maneira de limitar sua acessibilidade aos jogadores, mas para ele encontrá-lo no último segundo, assim como Draco. Ela parou de esperar por sorte. Eva não quis ofender isso, mas ela e Draco eram fundamentalmente diferentes. Ela recebeu tudo o que sempre quis na linha do tempo anterior, enquanto Draco foi forçado a trabalhar como um cachorro para fazer seu nome. Agora, como alguém que viveu frugalmente enquanto trabalhou em 3 empregos durante toda a sua juventude, ele poderia se aposentar em um iate e viver o resto de seus dias no luxo graças ao trabalho árduo que dedicou no início de sua vida, ou neste caso, a linha do tempo anterior. Ela era o oposto. Sua juventude foi passada sendo mimada e recebendo tudo o que precisava. Então, embora tivesse algum nível de habilidade, ela simplesmente não tinha as reservas de alguém que trabalhava como um cachorro. Sua vida, nesse cenário analógico, transcorreu tranquilamente do começo ao fim, sendo medianamente rico o tempo todo. Foi por isso que ela tinha menos técnicas e habilidades em comparação com Draco, embora suas linhagens fossem um igual em termos de qualidade e poder. Pior ainda, quando ela começou esta vida, ela não construiu rapidamente uma base sólida enquanto a base de jogadores estava infeliz como Draco havia feito. Em vez disso quis se esconder para homenageá-lo pela traição percebida de sua linha do tempo anterior. Depois que eles se reconciliaram, ela passou seu tempo cuidando das tarefas demoradas que retardariam o desenvolvimento de Draco, permitindo-lhe aproveitar seu impulso para voar cada vez mais alto, enquanto ela permanecia estagnada. Ela não se incomodou com esse sacrifício, por mais louca que fosse, mas ainda sentia que poderia ter sido um pouco mais proativa durante o tempo que teve. Ainda assim, a presença de Draco era como uma droga que entorpecia seus sentidos e a fazia relaxar, não querendo sair nem por um momento para seguir seu próprio caminho. Eva bagunçou seu cabelo verde lentamente enquanto contemplava muitas opções. Sua mente passou por muitos caminhos enquanto Lucia passava por inúmeros continentes e locais com facilidade, Eva nem mesmo sendo capaz de dizer onde eles estavam. Sua mente recaiu sobre Draco, perguntando-se como estava sua outra metade naquele tesouro, perguntando-se se ele estava bem. Será que ele encontraria algo bom para se lá? De repente, Eva sentiu como se tivesse sido atingida por um raio, tão exausta e paralisada que sua mente ficou em branco. Ao acordar lentamente, ela percebeu uma opção que nem havia considerado porque só havia colocado no fundo de sua mente recentemente. Esta ideia foi desencadeada pela palavra tesouro. Claro, não era que ela estivesse planejando entrar na missão de Draco e saquear o lugar com ele, mas, novamente, ela precisava. O deus do refinamento era o único com um tesouro. Não. Durante o leilão do primeiro jogador, foi descoberto um segredo chocante e avassalador que pode mudar todo o destino do avião principal. Foi o facto de as potências de topo não terem perdido todas as suas riquezas e recursos como depois de cada grande guerra desde o início da nova era. Em vez disso, esconderam a grande maioria deles em pequenos reinos ou em tesouros fortemente guardados, enquanto davam por uma quantia simbólica. Não se sabia se os demônios sabiam que esses poderes eram uma mentira, ou mesmo se eles se importavam, mas esta era uma verdade que Eva e Draco conseguiram colher com cuidado. Então, tudo que Eva teve que fazer foi encontrar a localização de um desses tesouros e saqueá-los completamente. Ela não precisava de recursos ou itens, mas apenas de dinheiro. A enorme quantidade de platina escondida ali deveria ser mais do que ela precisava. E Eva conhecia o alvo perfeito para este assalto. Um alvo que, não importa o que aconteça, teria tudo o que precisava e sentiria menos a reação negativa. A Guilda dos Mercadores. Guild Wars. Capítulo 388. Planejamento cuidadoso. Eva sorriu quando a ideia lhe ocorreu. A ideia de um mero jogador do rank 1 roubando da Guilda dos Mercadores era realmente divertida, especialmente quando ela teria considerado tal empreendimento impossível quando estava no rank 6. No entanto, as coisas mudaram. Suas habilidades, posição e métodos não eram nada comparados à linha do tempo anterior. Seu respeito pelas potências superiores, que anteriormente havia sido a causa de apreensão para o líder de Dacrow, foi substituído pela paridade. Na verdade, além do pavilhão dos maníacos de guerra e da Igreja da Luz, que nem ela nem Draco conseguiam ver, o resto serviria como meros trampolins no caminho da Umbra. Agora que ela havia escolhido o alvo, veio a parte mais importante.
Formar um plano. Qualquer pessoa que tenha assistido a um bom filme de assalto sabia que havia 4 etapas para um assalto bem-sucedido. A primeira etapa foi a invasão. Esta poderia ser a parte mais difícil ou a mais simples dependendo da potência das defesas do alvo. Nos filmes, geralmente eram apenas alguns guardas e alguns cofres, dando aos ladrões a oportunidade de usar alguns movimentos sofisticados e equipamentos de alta tecnologia para contornar tudo isso. Quanto a Eva, ela teria que enfrentar a organização mais rica do plano principal, que possuía itens e métodos defensivos que deveriam ser impossíveis de romper com força bruta, a menos que alguém fosse um deus verdadeiro. Era improvável que mesmo os Rank 7 conseguissem entrar facilmente, já que o escalão superior da Guilda dos Mercadores estava cheio de membros assim. Ela teria que fazer uma avaliação das defesas e traçar uma contramedida no devido tempo. A segunda etapa foi a distração. Fosse uma explosão na frente ou uma gangue de desajustados invadindo o local, era necessária uma distração sólida para afastar as defesas móveis e desviar a atenção de sua posição. Caso contrário, era apenas uma questão de tempo até que alguém fosse descoberto antes, durante ou depois do terceiro estágio. As distrações eram difíceis de conseguir, porque um sucesso precisava parecer que não tinha nada a ver com o item que você estava planejando roubar, mas ser grande o suficiente para merecer toda a atenção de suas vítimas. Uma má distração alcançaria o efeito oposto e apenas alertaria as vítimas de que alguém estava brincando com seus bens. Ninguém era estúpido e se você pudesse imaginar os cenários para um assalto, eles também poderiam. A terceira etapa foi a coleta de sacas. Geralmente isso era simples, colocar dinheiro, joias ou ouro em bolsas, dependendo do tipo de roubo. Alguns alvos necessitavam de meios especiais de recolha, necessitando ainda mais da fase 2. Como Eva estava buscando moedas de platina brutas, ela não precisava fazer nada além de carregar uma única bolsa de retenção para o tesouro para coletar todas as coisas. No entanto, ela se recusou a acreditar que não haveria proteção extra. No mundo real, os bancos implementaram formas de rastrear notas de dinheiro, de modo que uma entidade poderosa como a Guilda dos Mercadores poderia definitivamente descobrir uma maneira de rastrear moedas de platina roubadas. Tal coisa seria útil para localizar não apenas os ladrões, mas também membros gananciosos que retiraram arbitrariamente fundos da guilda para suas despesas extravagantes. Seja qual for o caso, Eva planejaria como se houvesse algum rastreamento anexado e trabalharia nesse ângulo. Se não houvesse nenhum, ela poderia rir de sua própria paranoia. Se houvesse alguns, ela teria se mostrado sábia. A quarta e última etapa foi provavelmente a mais agitada, sempre cheia de ação. A fuga. Essa fase sempre fazia os protagonistas pularem paredes, lutando pelos corredores para chegar ao seu passeio de fuga, momento em que evoluiria para uma perseguição na rua. Os carros seriam derrubados, tiros seriam disparados e semáforos vermelhos seriam ultrapassados. Tudo em prol da ação de ferver o sangue. No entanto, Eva era um Shadow Assassin, que controlou uma poderosa organização de espionagem no mundo real durante sua vida passada. Ela sabia que fugas chamativas eram para filmes, deliberadamente planejadas para dar algum tipo de clímax emocionante a todo o assalto. Contudo, esta fase foi a mais rigorosa de todas, por uma razão principal. A única boa fuga era aquela em que as vítimas nem sequer sabiam do roubo, permitindo que saíssem do local assim que entrassem. No entanto, foi mais fácil falar do que fazer. Deixando de lado o sucesso, buscar um final explosivo foi uma tarefa difícil. Quaisquer erros nos 3 primeiros estágios provavelmente levariam à captura ou à morte, em vez de uma fuga emocionante. Tudo dependia da fluidez do assalto, bem como da qualidade do planejamento prévio. Claro, houve algumas etapas intermediárias que foram ignoradas ou omitidas, como reunir a equipe, adquirir as ferramentas para o assalto, criar um álibi sólido, explorar o local em busca de pontos fracos, etc. No entanto, esse roubo foi diferente. Em primeiro lugar, Eva planejou fazer isso sozinha, para diminuir o risco de ser capturada. Sem querer buzinar, mas ainda não havia nenhum jogador vivo que possuísse as habilidades para sobreviver a isso, e qualquer NPC que pudesse apenas complicaria as coisas. Eles iriam querer um corte, o que exigiria planejamento extra e criaria mais problemas no longo prazo, além de situações imprevistas. Não só isso, mas Eva teria que conviver com o risco de eles se tornarem um risco,
um dos poucos a saber sobre o roubo. Se eles fossem bons o suficiente para Eva trazê-los a bordo, então eles seriam fortes o suficiente para serem difíceis de silenciar depois, ou seriam inteligentes o suficiente para deixar algum tipo de segurança caso Eva ousasse ou conseguisse assassiná-los. Portanto, ela estava indo sozinha. Ela também não podia usar coisas de alta tecnologia, porque bem, isso era Bondless, não o mundo real. Não havia cortadores a laser, desabilitadores de EMP, macacões de alta tecnologia para resistir a scanners a laser, bloqueadores de câmeras ou qualquer outra coisa. Ela teria que entrar furtivamente e usar o mínimo que pudesse para deixar o menor número possível de pistas que ligassem a ela. Afinal, limpar-se era quase impossível em um mundo cheio de magia. Sem mencionar que havia poucos itens voltados para um assalto em tão grande escala. Ela não estaria apenas invadindo algum cofre comum, onde poderia simplesmente procurar uma saída de ar e rastejar ou abrir um buraco na porta. Ela provavelmente teria que invadir um espaço de bolso ou pegar uma bolsa de carregamento de um tesoureiro poderoso com força mais que suficiente para protegê-la. Essas duas atividades eram quase impossíveis, mas Eva sabia de uma brecha, que também foi descoberta recentemente. Quando eles entraram na masmorra das planícies do Colosso, eles foram informados de que os nativos haviam anteriormente fechado seu pequeno mundo natural, mas ainda assim, ele foi invadido pela raça Colossi antes de devastá-los. A questão é que era, como os Colossi fizeram isso? Bem, a única maneira de descobrir era fazer outra visita à masmorra e investigar cuidadosamente. Depois que ela adivinhasse o método, seria mais simples copiá-lo. Afinal, invadir um super mini mundo pequeno, que era o melhor que eles teriam para o tesouro, como uma pessoa era muito mais fácil do que invadir um pequeno mundo formado naturalmente em uma escala grande o suficiente para suportar uma invasão. Mais ou menos como uma bomba. Um país que quisesse eliminar um estado inimigo precisaria de uma superbomba que pudesse deixar nuvens em forma de cogumelo, e tal coisa custaria muito para ser fabricada e pesquisada. Mas um indivíduo que quisesse destruir um único edifício usaria uma bomba muito menor, mais barata de fabricar e implantar. Aqui foi algo parecido. Depois de entrar no tesouro, Eva teria que localizar o dinheiro e quebrar quaisquer defesas extras que tivessem sido postas em prática. Aqui, ela tinha vários meios para fazer isso: força bruta, quebra retardada, quebra imediata ou evasão. A força bruta era autoexplicativa. O cracking retardado consistia basicamente em pegar o dinheiro primeiro, com a proteção ainda no lugar, escapar e depois encontrar uma maneira de quebrá-lo quando o calor esfriasse. A quebra imediata era a norma, quebrando a defesa na hora e tirando o prêmio. A evasão estava usando algo para proteger o item roubado sem quebrar a proteção, apenas dobrá-lo. O típico ato de Indiana Jones de trocar um item raro por um saco de pedras tão rápido que a placa de pressão não acionou. Qualquer que seja a escolha, dependerá do tipo de defesa utilizada para proteger o dinheiro. Para isso, Eva só poderia descobrir quando ela havia invadido, então era melhor se equipar com itens que pudessem realizar todos os 4 métodos, embora a força bruta fosse extremamente improvável para ela no mero Rancon. Depois de adquirir o dinheiro, ela teria que sair do tesouro pelo mesmo caminho que entrou antes de usar Lucia para escapar. Não havia carro de fuga que pudesse vencer um Link tipo Enix que se movia na velocidade da luz. E tudo isso tinha que ser feito sem que a guilda dos mercadores soubesse até horas depois de ela partir, para que qualquer trilha pudesse ficar fria como gelo. Eva tinha confiança em invadir, coletar o saque e escapar. Ela realizou muitos assaltos como ladino dentro e fora do jogo e até matou alvos importantes com proteção muito mais pesada do que mero dinheiro. No entanto, foi a distração que a fez franzir a testa. Havia poucas opções para ela, muitas incertezas a esse respeito. No momento, sua ideia principal era fazer com que Zine fizesse uma visita à guilda com um dos dispositivos avançados de criação espacial que Draco deixou para vender a eles em segredo. Isso serviria como a melhor forma de distração, nada barulhento ou hostil, e nunca passaria pela cabeça deles que alguém estaria invadindo. Afinal, era Umbraí a cidade-estado de Vita, sem dúvida uma entidade tão rica quanto, ou ainda mais rico do que a guilda dos mercadores. Pelo menos, na superfície. No entanto, se Eva acionasse o alarme, Zine seria detido por eles como suspeito, com certeza.
Mesmo que Eva pudesse escapar, Zayn provavelmente teria assumido a responsabilidade por fazer parte disso, que se dano imbrovita sit stat. Só porque eles toleravam Draco não significava que o temiam. Longe disso. Mesmo que Eva não tivesse dado nenhum alarme, se descobrissem o roubo antes de Zayn fechar o negócio e partir, ela ainda poderia ser detida. Sendo assim, o momento em que ela fechou o negócio foi o momento em que Eva teve que sair, de modo que quando a guilda percebeu, não havia nada a ser feito. Mesmo que suspeitassem da Umbra, eles só poderiam calar a boca. Afinal, se Zayn os visitou, o que ela veio fazer? Nenhum dos outros poderes era tolo. O leilão do primeiro jogador ainda estava muito fresco em suas mentes. Todos eles ansiavam por mais dispositivos avançados de criação espacial, e se a guilda dos mercadores fosse encontrada em conluio com a cidade-estado de Vita, ambas as partes teriam problemas, com Vita assumindo mais responsabilidade. Mas como a cidade-estado tinha a proteção do pavilhão dos maníacos de guerra e da Igreja da Luz, isso significava que apenas os demônios teriam coragem de atacá-la. Ninguém mais ousaria, mesmo que recebessem 10.000 coragem. Quanto à sua guilda, porém, sofreria fortes golpes de todos os lados. Assim que os NPCs os pressionarem, os jogadores ficarão felizes em participar. Com a Umbra, eles foram a primeira guilda, mas e daí? Se eles tivessem grandes armas atirando contra eles, eles ficariam felizes em participar e colher todos os despojos que pudessem. Qualquer guilda que pudesse causar o maior dano poderia se tornar o próximo número 1. Isso era o que estaria passando por seus cérebros do tamanho de uma ervilha, e acrescentaria óleo a uma fogueira violenta. Isso não era algo que Eva queria ver, porque ela teria que usar alguns meios covardes para acabar com o conflito que prejudicaria a guilda e, o mais importante, Draco. Isso era algo que ela não podia aceitar. Guild Wars. Capítulo 389. Preparativos para o assalto. Primeiramente, Eva fez Lucia parar seu passeio enquanto a fênix de luz brilhava pela atmosfera, alcançando o salão do éter da cidade-estado de Vita em 2 instantes. Eva não tinha ideia de onde eles estiveram antes, mas o fato de levar mais de um instante na velocidade da luz significava que eles deviam estar a muitos continentes de distância. Ela pulou das costas de Lucia e usou sua habilidade Short Blink quando estava perto do chão para pousar com segurança. Esta técnica era comumente usada por jogadores com montarias voadoras, permitindo-lhes entrar em combate rapidamente e era especialmente mortal quando executada por jogadores desonestos em combinação com sua habilidade de camuflagem. Eva entrou no Aetherhall após ser saudada por Vitae, descendo para o antigo porão que agora abrigava o reino da anomalia. Só ela sabia o que fazia lá embaixo, pois havia passado menos de 2 horas antes de voltar. Sua expressão permaneceu a mesma, uma careta fria, impedindo que alguém visse os pensamentos do misterioso vice-mestre da Guilda da Umbra. Ela então foi verificar as outras esposas de Draco, Ikari, Zayn e Roma. Vendo que eles estavam bem e ocupados cuidando dos filhos, e da genealogia como um todo, ela não os perturbou. Sua próxima parada foi uma pousada onde os 3 pináculos, Eira, Kier e Lúcia residiam enquanto tentavam descobrir qual era seu lugar no esquema das coisas. Assim que ela entrou na sala, as outras garotas se animaram e sorriram ao ver o lindo rosto de Eva. Eles se submeteram a ela porque pareciam luas para um planeta sempre que ela removia o véu. Agora que ela havia chegado até eles dessa forma, eles entenderam que finalmente estavam prestes a se tornar uma parte importante de sua vida novamente. Eva revelou um sorriso incomum quando olhou para eles. Tenho 2 coisas que quero que vocês façam. Primeiro, desejo que vocês dissolvam Darkrow e que todos os verdadeiros membros de nossa guilda se juntem à Umbra. E dominação em troca de lealdade e obediência. Tudo bem? Seus olhos brilharam de surpresa. Você faria isso? Permitir-nos lutar mais uma vez sob sua bandeira? Eira, a mulher curta de cabelos ruivos perguntou com uma sobrancelha levantada. Eva assentiu. Sim, embora eu precise deixar algo bem claro. Posso ser o vice-mestre da guilda, mas Umbra pertence exclusivamente ao Draco. Tudo que você ou eu faremos será para permitir que ele alcance o pico deste mundo. Lucia riu, o grande peito da nobre loira balançando enquanto ela o fazia. Então, os rumores que ouvimos eram verdadeiros. Você e esse Draco são como 2 ímãs. Ouso dizer que a sua palavra deveria ser tão boa quanto a dele. Eva piscou e abriu a boca para responder, mas só conseguiu calar a boca, derrotada, já que era verdade.
Tudo bem, você venceu. De qualquer forma, a segunda coisa que quero que você faça é me acompanhar até uma masmorra divina. Os olhos de Keira brilharam, a bela ruiva flexionando seu corpo tonificado que era apenas tímido e musculoso o suficiente para ser masculino. Uma masmorra. Isso é tudo que você tinha a dizer. Eu estava ficando entediado enfiado aqui. Eva fez uma careta. Desculpe por isso, eu tinha muitas coisas para resolver nesse meio tempo. Era e Lúcia se aproximaram de Eva e abraçaram gentilmente. Nós entendemos. Mas, por favor, Eva, não se esqueça de que somos seus amigos. E estamos dispostos a carregar seus fardos por você, assim como a irmã Marie faz. Nota do autor: como você pode imaginar, Maria é o nome verdadeiro do sublime Notion. Não cabe realmente, não é? Esse é exatamente o efeito que o sublime Notion deseja. Eva foi tocada profundamente. Sob seu exterior frio e o calor sempre ardente de sua loucura, a garota normal que os três a conheciam, que gostava de ter amigos em quem pudesse confiar e de passar tempo com sua família, ficou comovida. Infelizmente, aquela garota normal foi sufocada pela loucura ardente e pela geada assassina que compunha a mente e a personalidade atual de Eva. Um dia, ela poderia emergir completamente novamente, mas até então, isso só acontecia em fases. Eva sentiu. Farei questão de ter você ao meu lado no futuro. Por enquanto, vamos para o nosso destino. Os três pináculos assentiram e seguiram Eva com entusiasmo para fora do salão do éter. Eles estavam entusiasmados por finalmente fazer uma missão com Eva depois de tanto tempo, e esta também seria a primeira vez deles neste jogo incrível. Eles ficaram maravilhados quando Lucia desceu e abaixou o pescoço, permitindo que Eva e as meninas montassem em suas costas enquanto a fênix de luz decolava para a entrada da caverna que os levaria ao pequeno mundo que eles precisavam chegar. Lucia precisou de um único movimento para chegar lá e o grupo desmontou. Os três pináculos ficaram sem palavras com isso. Eles tinham acabado de embarcar, antes de já terem que descer sem sequer terem a oportunidade de aproveitar o passeio. Eva retirou a escritura da masmorra das planícies do Colosso, que ressoou com a entrada da caverna. O item brilhou e se transformou em partículas douradas de luz que entraram em seu corpo. Assim que isso ocorreu, a caverna aparentemente vazia e comum se transformou em um portal de cor azulada. O que havia do outro lado não era visível, mas Eva já sabia o que os esperava. Ela conduziu os três pináculos para a masmorra divina enquanto explicava cuidadosamente como as masmorras divinas funcionavam e os informava sobre a tradição desta em particular. Afinal, a única razão pela qual ela e Draco sabiam disso naquele momento era porque eles eram reencarnados. Uma vez lá dentro, Eva e companhia foram conduzidas à prefeitura da vila de Leicarte. Ela se encontrou com a senhora da região aqui, Portia. A mulher mais velha ainda se lembrava de Eva, mas lamentou que ela ainda estivesse no Rancon. Seu trabalho anterior junto com as três belezas foi extremamente benéfico. Isso lhes permitiu viver em relativa paz por um longo tempo, deixando-os extremamente satisfeitos. Assim que Eva atingisse o rank 2, ela seria capaz de assumir tarefas maiores e ajudar ainda mais na luta contra os colossi invasores. Eva simplesmente sorriu e apresentou Portia aos três pináculos, pedindo ao velho que lhes concedesse uma missão e observasse seu progresso. De agora em diante, essas três senhoras tomarão meu lugar para repelir metodicamente os vice-colossos de suas terras todas as semanas. Elas são tão habilidosas quanto eu e muito mais versáteis. Elas provarão ser uma grande adição aos seus planos. Portia avaliou as três jovens e assentiu, gostando do que viu. Eles certamente parecem competentes, e adquirir suas recomendações significa que eles são confiáveis. Você veio na hora perfeita. Eu precisava de alguém para verificar esses locais em busca de pessoas sobreviventes do meu clã. Resgate silencioso, missão divina descrição, explore as ruínas de antigas vilas e cidades ao redor da vila de Leicarte para ver se há sobreviventes. Caso contrário, encontre qualquer sobra que possa ajudar a Vila Leicarte a lutar contra a invasão. Etapa 1. Saia da aldeia usando o método especial. Recompensas. Item lendário. 10.000 platina aceitar missão. Sem números 3 pináculos aceitaram a missão e se voltaram para Eva interrogativamente. Pelo jeito que ela falou, parecia que ela não iria com eles, mas sim agiria como uma espécie de intermediária. Eva sorriu para eles. Vai e prove seu valor para Portia.
Meu objetivo aqui hoje é diferente e exige que eu vá sozinho se quiser pelo menos uma pequena chance de sucesso. Eu prometo a você que faremos uma missão juntos em um futuro próximo. Não sendo do tipo que reclama e lamenta como garotinhas, os três pináculos assentiram formalmente e saíram com suas mentes totalmente concentradas em sua tarefa e nada mais. Eva sentiu uma pontada de alguma coisa, alguma emoção estranha ao ordenar mais uma vez a seus melhores amigos e seguidores que cumprissem uma tarefa. Olhar para suas costas enquanto saíam foi o que causou aquela sensação. Nostalgia talvez? Melancolia. Eva virou-se para Portia e falou: preciso saber como os colossos conseguiram entrar no seu reino. Qual método exatamente eles usaram? Portia ficou surpresa com esta pergunta e pensou cuidadosamente. Se bem me lembro, descobrimos que eles usaram uma réplica do Orbe dos Mundos para descobrir nossas coordenadas, mas não puderam usá-lo para entrar por si só. Tudo o que lhes permitiu fazer na época foi enfraquecer a barreira espacial. Não conseguimos descobrir que método especial eles acabaram usando para fazer o resto. Para procurar uma maneira de expulsar suas tropas quando elas chegaram. Pórcia suspirou. No entanto, esse conhecimento apenas ajudou a reforçar nosso desespero. Com uma réplica do Orbe dos Mundos, eles nos encontrarão facilmente novamente e repetirão o mesmo processo, mesmo que os expulsemos. Abater todos eles, uma tarefa difícil. Eva sentiu. Obrigado. Portia franziu a testa quando viu Eva saindo. Você vai deixar a vila? Se sim, deixe-me designar um membro do esquadrão de saída para você. Eva se virou e sorriu levemente. Não se preocupe, meu trabalho aqui está feito. Voltarei de onde vim. Obrigado pelo seu tempo, Lady Portia. Podemos não nos ver tão cedo, mas enviarei pessoas ainda mais competentes para ajudá-la. Portia suspirou e pareceu um pouco triste. Eu entendo. Obrigado por sua ajuda repetida, Eva Morningstar, e que suas atividades lhe tragam algum benefício. Eva não respondeu, apenas saindo novamente do pequeno mundo pelo portal. Ela se virou e fundiu a escritura com o portal para mantê-lo aberto. A primeira pessoa a sair do portal seria o próximo dono da escritura, e isso não seria mais da sua conta. Claro, seria um dos três pináculos. Os nativos do pequeno mundo morreriam ao sair de sua zona, então ninguém se incomodaria em enfiar a cabeça. Além disso, eles precisavam que pessoas de fora ficassem com a escritura se quisessem que ajudassem. Se eles mantivessem a escritura para si mesmos, o que era totalmente inútil para eles, eles estariam dando um tiro no próprio pau. Quem entrasse de fora não receberia a escritura e também nunca sairia. Eva e companhia só foram autorizadas a entrar porque tinham a escritura. Qualquer outra pessoa que viesse atrás deles provavelmente seria massacrada e dada como alimento aos cães. Seja qual for o caso, Eva não está nem aí. Ela convocou Lucia e montou na Light Phoenix, disparando para longe. Portia disse muito pouco, mas a riqueza de informações que deu a Eva foi surpreendente. Um problema que Eva enfrentou e que estava pensando em resolver era como localizar as coordenadas específicas do tesouro da Guilda dos Mercadores. Seu palpite lhe dizia que estava trancado em um super mini mundo pequeno. Ela não poderia simplesmente invadir o cofre da guilda e torcer para que ele estivesse localizado lá. Isso seria suicídio em tolice do mais alto grau. Como tal, Portia lhe disse como encontrar seu alvo e como tornar possível a invasão. O resto cabia à própria Eva descobrir. Eva tirou o Orbe dos Mundos que estava em seu inventário desde que causou um doloroso colapso interno do qual Zane teve que salvá-la. Ela não tinha olhado para ele nenhuma vez desde então, mas agora observava com atenção. Orbe dos Mundos, réplica, item especial classificação, lendário efeitos, passivo 1, imunidade ao vazio. Até 50 pessoas podem ser abençoadas com status menor imunidade ao vazio, evitando que sofram qualquer reação negativa de viagens pelo mundo. Passivo 2, indigeneidade. Não importa para qual reino alguém seja transportado, as pessoas enviadas por este item recebem o conhecimento dos nativos. Ativo 1, portal. A ativação desta habilidade envia até 50 pessoas para um pequeno mundo ou reino secundário aleatório por uma semana. Tempo de espera, 1 mês. A deles também era uma réplica. Afinal, o verdadeiro Orbe dos Mundos era um item divino, possivelmente de origem. Estaria na posse dos deuses, não de meros mortais como eles. Eva olhou para os efeitos do Orbe do Mundo e notou que nenhum deles a ajudou especificamente a fazer o que Portia disse,
Então como ela deveria fazer isso? Eva adivinhou que deveria ser uma função oculta do item, e era necessário saber o que eles queriam fazer antes que isso fosse possível. Como tal, a louca concentrou sua mente e forçou sua vontade sobre o orbe, tentando ver se sua ideia funcionaria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.